Isto não invade a esfera extraordinária do contrato, muito pelo contrário, está dentro dos poderes da administração pública. Ela pode sim alterar unilateralmente o contrato e isso não impacta em nada ao particular, somente lhe dá o direito de recompor a equação econômico-financeira do contrato. Ótimo. Mas existem eventos, e todos nós sabemos disso, que estes sim são imprevisíveis. Estes sim são inesperados. Ou mesmo eventos de puro desrespeito por parte da administração das regras contratuais. Nós sabemos que às vezes o poder público também erra. Ou existem eventos que, apesar de esperados, de imagináveis, previsíveis, possuem impactos incalculáveis. Quando ocorre um destes casos que eu narrei agora, nós estamos então diante da área extraordinária do contrato. Área que o empresário não tinha como calcular os riscos e colocar na sua proposta. Se você está então diante da área extraordinária do contrato, obviamente, ocorrendo uma dessas hipóteses, o particular, o contratado privado, pobre coitado, que não teve lá como colocar este custo na sua proposta, terá o direito de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Professor, me dê alguns exemplos. Vamos dar alguns exemplos? Vamos imaginar o seguinte: a administração pública te contrata, só que se esquece de prever esta contratação no orçamento público. Chegou na hora de você receber, o dinheiro não estava orçado, a obra teve que parar, o serviço teve que parar, o fornecimento teve que parar, a compra teve que ser suspensa. Isto gera custos para você? Com certeza, gera custos. Do que nós estamos falando? Estamos falando de um erro da administração que impede o regular andamento do contrato. Nós estamos falando de um fato da administração. O que é isso, professor? Isto é área extraordinária. Não tem como o empresário prever este risco, portanto, ele tem o direito à recomposição econômico-financeira do contrato. Outro caso, você está lá construindo a sua estrada, eu vou repetir este caso, construindo a sua estrada, começa a chover, dá para construir estrada, asfalto, com chuva? Resposta, não. Todas as suas máquinas, todos os seus equipamentos, todo o seu pessoal, sua mão de obra vai ficar parado. Não vai poder fazer a obra. Isto gera custos extraordinários? Gera custos extraordinários. Aplica-se, portanto, a teoria da imprevisão. Logo, estamos diante da área extraordinária do contrato. Perfeito? Professor, dê outro exemplo. Outro exemplo seria o aumento tributário. Aumenta-se o tributo no meio da prestação dos serviços. Pronto. Área extraordinária do contrato. Você não tinha como saber que o poder público iria aumentar o tributo e em qual quantidade iria aumentar a alíquota deste tributo. Área extraordinária do contrato, o contratado tem direito ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Professor, qual é a área que não é extraordinária? São os riscos do empresário. O empresário falou, olha, diante deste projeto aqui, para construir este prédio, eu preciso da quantidade X de concreto. Ótimo, o empresário errou. Errou, azar o dele. Calculou errado o concreto, vai ter que assumir o risco disso, porque isso sim é o risco empresarial. Perfeito? Ok? Isso daí, então, é área ordinária. A área extraordinária é aquilo que o empresário não tinha como prever, ou se tinha como prever até, era de valor incalculável. Então, impossível de constar em sua proposta. Primeira pergunta respondida. Vamos direto para a próxima pergunta. Manda a segunda pergunta aqui. Professor, como se aplica a teoria da imprevisão? Teoria da imprevisão. Olha que coisa ótima.
Teoria da imprevisão é justamente aqueles eventos que não tinham como ser previstos no momento da proposta. Pode ser uma guerra, professor? Pode. Pode ser briga política, professor? Pode. Pode ser chuva, terremoto, tsunami? Pode. Isso tudo é imprevisível. Ah, professor, mas com relação à chuva, tem certeza que é imprevisível? A gente tem, né, a previsão do tempo, professor. Ótimo, temos. E temos até alguns índices pluviométricos que dá para calcular. Só que ninguém consegue prever a quantidade exata de chuva. Então, caindo chuva numa sequência, damos como exemplo, em São Paulo, o que choveu nestes últimos meses, bateu todos os recordes históricos. Então, aí está um exemplo típico da aplicação da teoria da imprevisão. Professor, isso cai muito em prova, em exame, em concurso público, em prova da OAB? Resposta, cai muito, 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 muito. Cai, inclusive, teoria da imprevisão com relação a acordos internacionais. Acordos internacionais também caem em teoria da imprevisão. Por exemplo, uma guerra nos nossos vizinhos, com certeza, se impactar na distribuição de produtos internamente para o nosso país, isso vai cair aonde? Justamente na teoria da imprevisão. E nós sabemos que os nossos vizinhos não são moles, não. Os nossos países vizinhos aqui, eles têm problemas sociais gravíssimos nos países em que vivem. O nosso também tem problema social, mas eu diria que eles estão um pouquinho atrás da gente, né? Ou até numa posição consideravelmente atrás da gente. Então, eles são mais suscetíveis dessa instabilidade estatal. Então, isso pode acarretar, sim, o enquadramento na teoria da imprevisão, se abalar alguma relação jurídica entre o nosso poder público e um particular. Se abalar, teoria da imprevisão, isso sim é área extraordinária, aplica-se a teoria da imprevisão, direito a reequilíbrio econômico, financeiro do contrato. Pode passar a próxima pergunta, por favor. Professor, o que é fato do príncipe? Fato do príncipe. Pergunta constante também de concurso público. Professor, o que é fato do príncipe? Fato do príncipe é uma ação do Estado, desvinculada ao contrato administrativo. Ação do Estado, do nosso Estado, do príncipe, ou seja, do poder público, do poderoso, uma ação do Estado que não tem relação com o contrato administrativo, mas que gera efeitos em relação ao contrato administrativo, que vincula somente as partes, poder público e contratado. O exemplo mais claro é a alteração tributária. Tá? Esse é o exemplo mais claro, porque é um exemplo que nós vivemos atualmente. Mas, pessoal que já vive um pouco aí nessa sociedade, um pouco mais de tempo do que as pessoas, assim, jovens, que vivenciaram a instabilidade do governo brasileiro, por exemplo, o Plano Collor, né? Quem passou pelo Plano Verão, Plano Bresser, acho que era Bresser 1 e 2, eu não passei por esses planos, né? Pelo menos eu não tinha uma vida acadêmica nesta época. Mas quem passou por tudo isso sabe muito bem o que é a ação do príncipe, sabe muito bem o que é uma ação do poder público que acarreta consequências na vida das pessoas, nas relações individuais das pessoas. Quando acontece isso? Quando acontece uma ação do príncipe, um plano econômico, e acarreta, impacta na relação individual, causando gravames ao contratado privado, ele pode se socorrer. A quem, professor? Em primeiro lugar, administrativamente ao próprio poder público, contratante. Poder público, olha o que aconteceu. Eu estou em prejuízo, eu estou aqui sofrendo uma grave punição na equação econômico-financeira do meu contrato. Por favor, recompõe o equilíbrio deste contrato. Se não der certo, o que ele pode fazer? Ele tem que se socorrer a quem?
ao